Bem, meus amigos, boa noite. Olha, nós aqui de volta no nosso programa Connection Gospel. Essa noite eu tenho algo especial, essa noite eu tenho algo diferente e você vai estar comigo me acompanhando. Mas, não perde o foco. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo e a gente estamos aqui junto para poder adorar esse Deus. Meu convidado, eu vou já apresentar ele, segura. Meu convidado já está aqui comigo. Esse cara que é pastor, é adorador, é escritor, esse cara que tem um histórico grande com como é que eu posso falar, com situações com Deus. E esse cara hoje está aqui no nosso programa e você vai conhecer agora, de primeira mão, o meu grande amigo, pastor Júnior Souza. Pastor Júnior, muito obrigado, meu irmão, por você ter aceitado o convite de estar conosco aqui no nosso Connection Gospel. Eu tenho certeza, pastor Júnior, que esse encontro foi Deus que marcou e através desse momento nós vamos chegar ao coração de alguém que está aqui nos assistindo, ao coração de alguém que precisa ouvir o que vai ser conversado aqui. Afinal de contas, nós vamos falar aquilo que vem do alto. Pastor Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa. Meu amigo, que alegria, satisfação poder estar aqui participando desse programa. Parabéns, está tudo muito bonito, tudo muito excelente, né, como tem que ser. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu creio que a gente vai ter um tempo muito bacana aqui. Vamos sim. Aqui nós vamos trocar ideia, vamos conversar. Vai ter louvor. Olha só comigo aqui, você comigo aqui, ó. Vai ter louvor, viu? Pastor Júnior vai louvar. E tem música nova hoje aqui, viu? Vai ser lançado com a gente, pastor Júnior. Vai ser lançado aqui com a gente a canção nova do pastor Júnior, você vai conhecer daqui a pouco. Então vem comigo aqui, ó. Pastor Júnior, cara, sempre a gente começa o nosso programa fazendo pergunta, né? Porque assim, independente de situações, existem pessoas que nos conhecem, pessoas que nos acompanham, mas não entende, não conhece a trajetória, como nós chegamos até aqui. Vamos supor, o pastor Júnior. Como o pastor Júnior se tornou pastor, como o pastor Júnior virou esse líder do ministério Flechas Church. Hoje, daqui a pouco, você vai dar o endereço, vai convidar o povo para visitar lá e vai ser uma benção, né? Então, assim, as pessoas não conhecem, né? Mas hoje vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre o pastor Júnior. Em outro tempo, nós estávamos em um outro programa, mas aqui no Connection Gospel, essa é a primeira vez do pastor Júnior Souza. Pastor Júnior, cara, como começou a tua caminhada com Cristo? Eu não nasci em berço cristão, né, por assim Sim. dizer. E a minha experiência com Jesus, a primeira que eu tive foi com a minha avó. Minha avó, ela era do Templo Central, da Assembleia de Deus. E eu me lembro de vezes de eu chegar de madrugada, muito doido, na casa da minha avó. E eu tenho memórias assim muito preciosas dela na madrugada em que eu tinha chegado em casa, de joelhos dobrados, orando. Mal sabia eu que eu tinha conseguido chegar em casa por conta das orações da minha avó. Sim. Hoje ela partiu para o Senhor, mas o grande legado que ela deixou para mim foi a fé em Cristo. Eu me lembro que o dia mais feliz da minha vida e da vida da minha avó foi um dia que eu cheguei na casa dela, né? E eu dei a notícia que tinha confessado a Jesus, né? Que era algo que ela sempre orava pela gente. Ela tinha aquele hábito, né? Daqueles crentes mais antigos, da velha guarda, Sim. de encher a capa da Bíblia, frente e a parte de trás, das fotos da família e tal, dos sobrinhos, dos netos. Sim. A minha avó era raiz, né? E aí eu sou fruto de oração. E hoje a gente atua na obra do ministério há praticamente 16 anos. 16 anos. Hoje a gente... eu sou assembleano por formação, mas hoje a gente, há 9 anos, plantamos uma igreja no bairro onde a gente mora. Né? A gente cresceu e pôde ter a experiência da conversão. E a gente está 9 anos desenvolvendo esse trabalho, onde o nosso enfoque é na vida no espírito, né? É na intimidade, na relação com a pessoa mais importante da humanidade, que é o Espírito Santo. Muito bom, muito bom. E diz aí para mim, Júnior, como que tem sido o trabalho com o passar do tempo? Eu percebo que a juventude gosta muito de estar próxima a ti. Então, assim, como que é trabalhar com a juventude hoje? Atualmente, Sim. é um desafio. Por exemplo, a primeira igreja que eu pastoreei foi a juventude da minha igreja local. Sim. Então, eu costumo dizer que a primeira igreja que eu pastoreei foi... Eu acho que todo pastor passa por essa experiência,
né? A maioria, talvez, dos pastores, dos líderes que estão nos acompanhando, o senhor, por exemplo, vai se identificar, né? A maioria dos pastores, primeiro, eles são treinados ali, meio que treinado mesmo, com a gestão, né, a liderança dos jovens. Então, eu sempre fui bem ambientado com a juventude, minha comunicação e tal. Até hoje eu procuro... Eu entendi, Pedro, que o evangelho ele não é para uma tribo, sabe? Sim. Então, a igreja que eu sou pastor hoje, a gente se desvencilhou de todo tipo de rótulo que vai fazer as pessoas enxergarem a igreja como para um nicho. É claro que a gente sabe que toda igreja vai alcançar determinados tipos de pessoas, sim, mas o evangelho não é uma tribo, né? Não é para alcançar uma tribo, é para alcançar toda criatura, toda alma, né? Mas os jovens, a gente procura ter essa linguagem não só para alcançar os jovens, mas porque a gente procura... Qual é a minha visão de reino, de igreja, de Bíblia? Eu trabalho usando fundamentos antigos, bíblicos, esses fundamentos sólidos que são imutáveis, que é a palavra de Deus, ela não muda. E eu procuro comunicar, eu sou só a ponte. Eu tento comunicar essas verdades antigas, sólidas, né, que se provaram ao longo dos anos, ao longo do tempo, para os ouvidos modernos, né? Sim. E aí o jovem, ele consegue... Esses dias eu percebi que eu estou pregando melhor. Que eu vi meu filho recitar toda a mensagem que eu preguei domingo. Olha aí. Aí eu fiquei feliz. Rapaz, meu filho, né, de 11 anos tá conseguindo entender, 10 anos tá conseguindo entender, então eu tô começando a pregar melhor. Então, a minha linguagem sempre foi... embora a gente fale muito aos jovens, os jovens se identificam, a gente vê essa necessidade, sabe? A gente vive dias assim onde a crise de ansiedade, de depressão, tá assim, uma febre, sim, infelizmente, no meio dos jovens também. E a gente vem com essa mensagem de comunhão com o Espírito Santo, de avivamento, de ativação dos dons espirituais. E a gente tem visto pessoas serem alcançadas, jovens assim, tendo o curso da vida deles completamente transformados por um encontro genuíno com a pessoa do Espírito Santo. Boa, boa, boa. Eu vi um status teu esses dias e eu vi a movimentação da juventude trabalhando, eu vi os jovens adorando, jovem pregando, que nem o nosso amigo Isaac. Sim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele vídeo, né? Quero mandar aqui um abraço no meu amigo Isaac aqui, grande abraço. Isaac Shekinah. É isso aí. Pois é, então, pastor Júnior, deixa eu dizer, houve algum momento marcante na sua conversão? Algum momento marcante? Sim. Ouvi muitos, alguns, viu? Mas eu vou citar aqui um que me impactou muito. O meu batismo com o Espírito Santo. Sim. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, para mim, foi marcante. E eu lembro que quando eu me converti, a nossa igreja ela nutria as pessoas com aquela avidez por buscar os dons espirituais. Isso era muito saudável, muito bacana. E eles faziam vigílias, né? Ou seja, eles criavam ambientes que promoviam essa experiência, né? Atraíam o favor de Deus e automaticamente envolviam os jovens a buscar essa experiência, né, sobrenatural, que nada mais é do que um revestimento de poder. Sim. E aí eu me lembro que eu ia para todas as vigílias e fazia tudo que me diziam que era para fazer, né? Dentro daquele molde, né, que eu fui ensinado. E eu me lembro que todo mundo recebeu o batismo com o Espírito Santo e eu continuava ali. E eu estava buscando sinceramente, sabe, o batismo com o Espírito Santo. Eu não tinha a maturidade, a cabeça que eu tenho hoje, né? Hoje eu entendo que cada experiência é única, né? É única. E Deus tem um tempo específico para fazer todas as coisas. Mas eu buscava, sabe? Eu buscava, sinceramente. E eu me lembro de pessoas que o cara era batizado um dia, depois se afastava e tal. E eu me lembro que um dia eu estava em casa e o rapaz que não era convertido e se converteu primeiro que eu, quando eu não era crente, ele pregou para mim. Ele era muito doido. E esse cara veio pregar pra mim e eu ainda não tinha me convertido. Aí ele começou a pregar pra mim e eu, macho, como é que pode? Esse cara mudou de vida mesmo. A gente via nas palavras, no jeito que eu conhecia, o quão desmantelada era a vida dele. Muda d'água. Mudou tudo. Só que esse cara, depois que eu me converti, ele deu uma esfriada na fé e desanimou. E eu me lembro de ele chegar pra me procurar e pedir ajuda, dizendo que tinha caído em pecado. Enfim, e eu me lembro que eu tava com aquele complexo, sabe? Rapaz, mas eu tô buscando tanto, aquela coisa, sabe? Não tô recebendo o batismo com o Espírito Santo, na minha imaturidade, né? Nos meus primeiros passos na fé. Sim. E eu me lembro que eu tava frustrado porque não tinha recebido essa experiência. E ele foi lá em casa,
e pediu para mim orar por ele, porque ele queria força para continuar. Embora ele tivesse caído, ele não queria continuar caído. E ali eu fiz uma oração muito simples por ele. Eu fechei os olhos. Aí eu comecei a orar por ele. Nessa de orar por ele, eu comecei a falar em línguas estranhas, né? Foi um momento, ele endemoniou, né? Quando eu orava por ele. Aí, quando ele endemoniou, eu fiquei, meu Deus, eu vou chamar o pastor. Isso antes de eu ser batizado, melhor dizendo, né? Ele endemoniou na hora que eu fui orar por ele. E eu sempre não tinha experiência, eu chamava o pastor Robson na época, né? Sim. Para orar, porque eu não sabia, não tinha esse entendimento. E eu me lembro que nessa ocasião, que ele manifestou enquanto eu orava por ele, que ele estava querendo reconciliar, eu me lembro que ele manifestou e aquele medo foi substituído por uma ousadia, por uma coragem. E daqui a pouco eu comecei a bradar em línguas estranhas. Eu tive aquela impressão de que era eu que Deus queria usar naquela ocasião. Sim. E aí, eu falo línguas aqui de olhos fechados aqui, na época eu não tinha entendimento. Quando eu abri o olho, o cara tava caindo no chão. E aí ele se levantou, abracei ele, e eu caí em si, né? Poxa, então quer dizer que é isso que é ser batizado com o Espírito Santo. E hoje eu entendo que, pela palavra, né, e pela minha experiência pessoal, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para os outros dons. Sim. Ele não me deixou mais especial do que os outros irmãos, né? Sim. Mas eu fui revestido e isso me habilitou para viver hoje o que eu vivo, né? Sim. Pegando o nicho aí na questão do batismo no Espírito Santo, ainda tem muita gente que ainda é, eu posso dizer, iludido com algumas situações. Eu falo a língua dos anjos. Eu falo língua do sei da onde e tal. Uhum. Na verdade, a língua estranha, ela serve para nos edificar. Perfeito. Não é verdade? É para nos edificar. Perfeito. Aí a pessoa vai lá, tá pregando ou cantando, começa a falar a língua estranha, vai lá, põe a mão na cabeça da pessoa. Exatamente. E tal. Mas aquilo dali está sendo para si mesmo. Perfeito. Não é verdade? Exato. Então, assim, quando você falou em línguas estranhas, me veio logo à memória essas situações que Sim. é comum a gente ver de forma contrária. Sim. Né? Mas eu fico feliz, pastor Júnior, porque eu vejo que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na tua vida, ela é constante, ela é forte. E a gente vê a Bíblia diz, né? A gente conhece os frutos, né? Os frutos pelas suas obras, né? Então, pastor Júnior, cara, eu quero te ouvir louvar. Glória a Deus. Quero te ouvir louvar, porque o pastor Júnior, aqui comigo, ó, o pastor Júnior, ele também louva, viu? E você vai conhecer um pouco mais do pastor Júnior comigo, e nós estamos no Connection Gospel. Pastor Júnior. Assim a minha vida está em tuas mãos. Seca a erva, cai a flor, mas permanece o amor. Por mais que eu fuja, nunca desistiu de mim. Diante da tua presença, tudo aqui perde o valor. A casa se enche da glória do Senhor. Vem tirar a cinza do altar e acende o fogo em meu coração. Em meu coração, Senhor, vem com tua glória aqui, consumir o sacrifício, eis-me aqui, e o fogo arde uma vez mais. Conhece as estrelas do céu, nome por nome faz menção. Assim a minha vida está em tuas mãos.
a flor, mais permanece o amor. Por mais que eu fuja, nunca desistiu de mim. Diante da tua presença, tudo aqui perde o valor. A casa se enche da glória do Senhor. Vem tirar a cinza do altar e acende o fogo em meu coração, em meu coração. Senhor, vem com tua glória aqui, consumir o sacrifício, eis-me aqui. E o fogo arde uma vez mais. Uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Tira a cinza do altar e acende o fogo em meu coração, em meu coração. Senhor, vem com tua glória aqui, consumir o sacrifício, eis-me aqui. E o fogo arde uma vez mais. Glória a Deus. É isso aí, meus amigos. Maravilha. Que coisa boa. Glória. Eu estou recebendo nessa noite o pastor Júnior Souza. Acabou de louvar esse louvor abençoado. Mas, ó, fica comigo. E você que chegou agora aqui no YouTube, já se inscreve, já toca no sininho para você acompanhar tudo com a gente aqui, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Vamos. Olá, meus amigos, olha nós aqui de volta. Eu tenho uma notícia top pra você, ó. Você que tem o teu transporte, o teu bem e tá desprotegido, epa, esquece isso, vamos pra cima. Como? Evogard. Você vai ligar pra esse contato aqui no vídeo que vai sair agora e você vai falar com o meu amigo Joaquim Goldin. Vamos cuidar desse bem, se proteger, porque vivemos em dias difíceis e eu tenho certeza que você tá pensando. Então vai lá, fala com o Joaquim e se você falar que foi pelo Connection Gospel, vai ter um descontão do tamanho do mundo. Vai lá, chama com a gente, Evogard. Olá, somos a Evogard, um ecossistema de soluções financeiras que protege tudo aquilo que é importante para você. Para ficar mais claro, a Evogard é um banco digital e nós somos regulamentados pelo Banco Central. E nós somos patrocinadores de uma equipe na Porsche Cup. Agora eu vou te mostrar o que é o nosso mundo, o mundo Evogard. Vem comigo. Aqui, na nossa sede em Fortaleza, fica uma parte da nossa operação. Aqui é onde você encontra os guardiões que ficam à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Aqui nossa sede administrativa em Fortaleza, nós temos uma barbearia exclusiva para atender nossos clientes e colaboradores. Vem comigo. Agora eu vou te falar sobre os nossos produtos e serviços. Olha só, Evogard Seguros. Aqui nós encontramos a melhor solução para poder proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio e com cobertura em todo o território nacional. E o melhor, sem perfil de condutor. Agora nós vamos falar sobre a Evogard Saúde. Aqui na Evogard Saúde nós temos mais de 3.000 médicos credenciados, mais de 70.000 pontos de atendimento e com a cobertura em
em todo o território nacional. E o melhor também, sem consulta, a SPC e Serasa. E são 23 especialidades médicas para você, nosso cliente, poder ser consultado em todo o território nacional. Depois de um dia corrido, nada melhor do que parar alguns minutos para aproveitar um açaí de verdade. No 5J Açaí você encontra sabor, qualidade e uma enorme variedade de complementos para montar do seu jeito. Tudo é preparado com muito carinho para entregar uma experiência que conquista desde a primeira colher. Aqui é o lugar perfeito para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente aproveitar um momento especial. Passe aqui hoje mesmo. Estamos na Rua Novo Oriente, 5J Açaí. O sabor que você vai querer repetir. Fala galera! Vai pra Jeri e não sabe onde se hospedar? Já salva essa dica imperdível. A pousada Vila Pairra é super charmosa e a apenas alguns metros da praia principal e do centrinho. Nos apaixonamos por cada detalhe. É tudo tão lindo que fica aquele clima gostoso que não dá nem vontade de sair. Nosso lugar favorito foi esse rooftop, perfeito para aquele pós-praia. Os quartos também não ficam para trás, no cuidado e são super aconchegantes. Ah, e não podemos deixar de falar do café da manhã que está incluso, né? Ele é bem completo e um ótimo jeito de começar o dia, principalmente em dias de passeio. Além de contar com uma bancada recheada de opções, você pode pedir também omeletes e tapiocas na hora. Meus amigos, nós estamos de volta aqui no nosso programa Connection Gospel, nosso programa de todas as sextas-feiras. E quero dizer, viu, toda sexta-feira às 20 horas nós temos programa novo no nosso canal e você não pode ficar de fora. Hoje à noite eu estou recebendo o meu grande amigo, o pastor Júnior Souza, que já conversamos um pouco, ele já louvou, mas nós vamos continuar conversando aqui para que você conheça um pouco mais sobre a história, a trajetória desse grande homem de Deus, pastor, adorador, escritor, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Pastor Júnior, esse louvor que você trouxe agora, esse louvor já me fez chorar. Esse louvor já me fez sentir uma graça grande em momentos que a vida era mais complicada, né? Então, assim, quando eu via o pastor Júnior cantando esse louvor, rapaz, o pastor Júnior tá bonito agora, viu? O pastor Júnior ele tá mais forte. Bonito é uma palavra muito forte. Eu despiorei. Despiorei. Tô despiorando. O pastor Júnior chegar pretinho, rapaz, ficou até mais claro. Não, só tinha ureia. Só tinha ureia. Era. Mas pastor Júnior, ele sempre foi um amigo, sempre foi um irmão. A gente fizemos já tanta coisa junto. Sim, que, né, verdade. A gente até perde de lembrança, né? Mas o importante é que foi feita história. Graças a Deus. A gente tem história muito bacana. Glória a Deus. E essa canção é uma canção que fez parte da nossa história. Sim. Né? Quando a gente se lembra, quando você estava gravando essa canção, com nossos amigos Pastor Robson, o Natan, Edgar, né? Mandar um abraço para essa galera. Nilson, né? Era, na época, esse projeto que a gente tinha. Era um projeto da hora. E eu achei que ia continuar, mas foi só até ali, né? Isso. Tudo é permissão de Deus, né, pastor Júnior? Uhum. Mas, pastor Júnior, volta a nós aqui. Cara, qual foi a experiência que mais te fortaleceu na fé durante esse tempo de caminhada? A experiência que mais me fortaleceu na fé... Pode ser qualquer experiência. Fica à vontade. Fica à vontade. Que me fortaleceu. Teve algumas, viu? Hoje a gente sorri aqui, né? Conta algumas experiências maravilhosas, mas eu tive algumas coisas assim que foi bem pesada mesmo. Fica à vontade. Faz parte, né? Faz parte. Mas, assim, para resumir, não vou entrar assim em questões, a menos que tenha você queira depois, mas o que me fortaleceu assim de forma bem lúcida. Eu já fui muito o cara de ser o cara do ministério e, às vezes, na ignorância, na imaturidade, esquecer que mais importante do que o ministério que eu tenho, que eu faço, o que eu faço para Deus, né? É as pessoas, é o meu maior ministério, minha família. Sim, sim. Então isso me trouxe muitos prejuízos, sabe? Muitos prejuízos. Eu não saber administrar meu ministério como pastor e minha família, que é o ministério mais importante, sabe? Eu sou sacerdote, né? A primeira igreja que eu sou pastor é minha casa. E isso me trouxe muitos danos, assim. Claro que essa experiência é uma daquelas experiências de assim, ó, nenhuma experiência é
é única, né? Sim. Então, talvez tenha pastores nos ouvindo aí, talvez estão na bobeira que eu cometi alguns anos atrás. Por exemplo, eu me lembro de ocasiões de eu estar com minha esposa, deitado, no momento nosso, assim, em casa mesmo, e às vezes eu parar tudo para ter que expulsar um demônio, né, e socorrer alguém na igreja. Sim. Era algo nobre, era algo poderoso, espiritual, mas me faltava esse equilíbrio, e isso, no longo prazo, foi trazendo muitos problemas para minha família, né. E aí a gente passou por uma batalha no meu casamento, não foi adultério, não foi traição. Infelizmente, o meu casamento ele começou a ir à ruína pela falta da minha maturidade em gerir, administrar ministério. Entendeu? E, na verdade, não era nenhum nem outro. Eu nem estava sendo fiel a Deus. Porque quando você, de fato, está honrando ao Senhor, eu acho que todas as coisas elas encontram um equilíbrio. Sim, sim. E isso trouxe... O dano podia ser muito pior, muito mais escandaloso. Mas, graças a Deus, eu me lembro que a gente passou um ano meio que separado na guerra, sabe? Por conta dessa minha falta de sabedoria, maturidade. Não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Sim. E aí, por um milagre de Deus mesmo, Deus, ele... Foi um negocinho sobrenatural. Para meu casamento ser restaurado. Mas Deus trabalhou com os egos, né? Das duas partes. E para quem pensa que, não vou restaurar meu casamento, né? Talvez você está com um casamento precisando de uma restauração. Sim. Ou se separaram e ainda tem, assim, a chama para voltar, porque tem família, tem envolvido. Existem casos que tem, né? Essa possibilidade, né? Existem casos e casos. E talvez o teu caso seja parecido com o que eu vivi. E eu me lembro de Deus agir poderosamente. Poderosamente. É claro que eu quis fazer nos 45 do segundo tempo aquilo que era para ter feito. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, houve um agir sobrenatural de Deus e a minha casa foi restaurada, cara. Foi um dos momentos mais amargos do meu ministério. Da minha vida, eu não falo ministério, sabe? Da minha vida mesmo. Foi doloroso, doloroso mesmo. Você vê tua família e pra honra e glória do Senhor Jesus. Foi um mover... Pedro, não tem como eu te explicar, cara. Só Deus. Só Deus pra fazer o que ele fez. Eu me lembro que em 2015, Deus restaurou meu casamento, cara. Em 2015, meu casamento foi restaurado. Restaurado mesmo. E pra quem pensa que não é a mesma coisa, cara, muito melhor. A gente se ama mais, a gente é mais parceiro, há uma cumplicidade muito maior de ambas as partes. Entende? E uma maturidade também. Os dois aprenderam muito e a gente continua aprendendo, sabe? Hoje o cuidado da gente é muito mútuo. Graças a Deus há essa maturidade, esse equilíbrio. Hoje a gente, graças a Deus, e a gente também é mentoreado também, sabe? Sim. E eu costumo sempre dizer que a nossa igreja, a Igreja Flechas, ela nasceu da restauração do meu casamento, cara. Sim. É por isso que lá é uma casa de cura, de milagre, de libertação. A igreja nasceu nesse momento. Nasceu da restauração. A história da nossa igreja tem isso, passa por essa linha do tempo, né? Ela nasceu, a Igreja Flechas nasce da restauração do meu casamento. E aí são 9 anos de igreja e a gente crescendo, eu e a Francinene, minha esposa, né? Sim. Ela não... Eu daqui vou para um evento, mas a gente era pra estar junto, né? Ela foi agora pro aniversário, né, da minha sobrinha. E aí ela foi lá e eu tô aqui. Sim, sim. Então vim com o Isaac. Mas, cara, hoje Deus fez nova todas as coisas, Pedro. Minha mulher e eu somos parceiros, né? A gente não é um casal perfeito, né? Estamos longe de ser, mas há uma maturidade, há uma diligência e há um cuidado, sabe? Agora, tudo especial. E a gente entende que nosso ministério primeiro é ao Senhor, depois a nossa casa e depois a igreja. Se a gente andar nessa sequência, cara, não tem como dar errado, não. Que massa, Júnior, que massa. E os filhos? Meus filhos, Sim. cara, estão bem demais. Garotos Bem grandes demais. já, né? Cara. Então tudo bem, graças a Deus. Família abençoada, cara. Deus fez nova todas as coisas. Ele restaurou... Como é o nome? Tem um que é Júlio César, né? Júlio César, É o mais velho. o mais velho. 11 anos. 11 anos. Eu peguei o nicho da... Vai fazer 12 agora. Vai fazer 12 agora em dezembro. Que bacana, Júnior. Aí tem o João Lucas, o 02, e tem o Johnny. O 02. E tem o Jones, que é o 03, né? Eu conheço o Johnny? Conhece? É o mais novinho. Mas não. É o caçula. Pois bem, Júnior. Cara, mas tem outra pergunta que eu te fazer. A perguntinha é chata, mas assim... Tem que fazer essa pergunta, sabe? Eu já imagino qual seja. Mas sem problema. Não. Se você perguntar, eu respondo. Você já questionou a Deus, irmão? Se eu já questionei a Deus...
Se eu já questionei a Deus, cara, eu acredito que eu já tenha questionado a Deus. Eu acredito que eu ainda questiono a Deus. Acho que o senhor não tem vergonha? Ó, eu sou um homem que prega fé, encoraja as pessoas a depender de Deus, Sim. mas, assim como todo e qualquer ser humano, tem momentos que você chega a dizer assim, Deus, por que essa... Porque podia ser assim, Deus, e por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter vergonha, sabe? Acho que o Espírito Santo, eu acho não, tenho certeza. O Espírito Santo começa a te convencer e você começa a recolher a tua insignificância. Fica, meu Deus, quem sou eu para querer questionar com Deus, né? Às vezes tem situações que elas acontecem, por exemplo, a última que eu te contei foi fruto de ignorância, Sim, sim. entende? Imaturidade. Pode ser teimosia também, né? Mas existem coisas que elas cooperam para o teu bem. Tem coisas que não forem fruto de desobediência, de ignorância. Tem coisas que são coisas que o Senhor permite você passar por elas. Não que Deus cause. Tá? Não estou dizendo que... Tem aqui pessoas que acreditam que Deus causa, assim... Ai, Deus que me deu aquele câncer. Eu sou do time que não acredita nisso, cara. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia, no Novo Testamento, embora você tenha porções do Antigo Testamento que mostrem isso, no Novo Testamento, cara, o escritor aos Hebreus diz assim, ó, que Cristo era a imagem expressa de Deus. A linguagem ali para isso aqui, para essa expressão é o seguinte, ó, é como se na Antiga Aliança os profetas, as leis, tudo, os caras tivessem o propósito de mostrar Deus. Sim. Da forma mais sincera, com a incapacidade deles, eles deram o máximo para mostrar Deus para a humanidade. Mas eles foram ineficazes nisso. Eles fizeram o melhor, mas foram ineficazes. Ninguém conseguiu revelar Deus ao mundo. Mas o Senhor escolheu revelar a si mesmo através de quem? Do seu Filho Jesus. Então, Jesus era a imagem expressa de Deus. Ele veio mostrar o que a incapacidade dos profetas e as leis não conseguiram. Eles mostraram uma sombra. E Jesus mostra a substância do que é de fato Deus. De quem Deus é, o caráter de Deus. Você não vê a Bíblia falando de traços de personalidade de Jesus. Especificamente. Sabe? A Bíblia fala do caráter. Da autoridade que ele tinha. Da característica, da pessoa santa que ele era. Então, você não vê se Jesus era a imagem expressa de Deus, então eu nunca vi Jesus colocando câncer nas pessoas. Você vê na Bíblia já? Não. Você viu Jesus colocando caroços nas pessoas? Maldições sobre as pessoas? Ele amaldiçoou uma figueira que não estava frutificando quando o tempo de frutificar era aquele. E ela não estava dando fruto, sendo que ela tinha recebido vida para frutificar. Então, eu acredito que existem coisas que o Senhor permite a gente passar. Tem outras que é fruto de nossa desobediência, pecado, tem consequência, vacilos nossos de qualquer ordem. Mas, até lá no Gênesis, quando o homem não tinha caído ainda, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, mas eu sou tentado todos os dias a questionar Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o Espírito Santo, cara. E ele vai lá e me confronta, me convence, e eu começo a ficar com vergonha, cara. Porque eu não tenho direito de questionar um Deus que é poderoso e que ele me dá o mais do que o suficiente, cara. Às vezes eu não entendo agora o momento de luta que eu tô passando, por exemplo. Talvez você queira tocar. Eu já perdi um filho, cara, que não tinha nem... ia fazer 5 anos, se eu não me engano. E, cara, foi uma das lutas, das dores, assim, maior da minha vida. Eu acho que quem passou por essa experiência aí, não... Sério, foi, assim, negócio... Hoje a gente fala com aquela... A gente aprende a lidar, né? Eu vi acho que foi um psicólogo falando que você não se acostuma, né? Você aprende a lidar com aquela dor, né? Não que não doa mais. Mas... hoje eu entendo, cara, que ali poderia ter sido eu ou ter sido a minha esposa. Mas meu filho estava mais preparado, né? Eu tenho essa percepção, sabe? Talvez eu esteja enganado, mas essa percepção, analisando tudo espiritualmente, foi isso. Então, mas eu não anulo a falta de prudência, sabe? Que eu precisava ter naquela ocasião. Sim. Você aqui acha que é só adultério, só pecado. Não, cara, às vezes uma simples decisão equivocada, ela pode colocar tudo a perder, quando você não faz isso sem o direcionamento de Deus.
Então eu sou tentar todo dia a questionar a Deus, cara, mas eu me submeto, Senhor. Não vou mentir que chega um momento que você fica, meu Deus, por quê? Quando aparece alguma crise, alguma batalha, mas depois eu fico com vergonha. E eu sei que não é porque eu sou bom, é o Espírito Santo, cara, coloca isso em mim, sabe? Sim. Aí eu fico, eu tenho uma... Cara, tem gente que acordou de manhã numa UTI, cara. No leito hospitalar, tem gente que não teve a felicidade de ter nenhum leito, cara, porque ele tá aguardando na fila de espera, cara. Mas eu acordei, tomei café com a minha família, mais os meus filhos. Estou aqui hoje, tem esse momento maravilhoso compartilhando essa experiência. Então, embora como homem, como ser humano, a gente seja tentado a questionar, mas eu fico assim, não, Senhor, me perdoa, Senhor. O Senhor é bom demais. E é isso, cara. Muito bom, Pastor Júnior, muito bom. Pastor Júnior, nós vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Você que está aqui comigo, não sai daí. A gente volta já. Olá, meus amigos, olha nós aqui de volta. Eu tenho uma notícia top para você, ó. Você que tem o teu transporte, o teu bem e tá desprotegido, epa, esquece isso, vamos para cima. Como? Evogard. Você vai linkar para esse contato aqui no vídeo que vai sair agora e você vai falar com meu amigo Joaquim Goldin. Vamos cuidar desse bem, se proteger, porque vivemos em dias difíceis e eu tenho certeza que você tá pensando. Então vai lá, fala com o Joaquim e se você falar que foi pelo Connection Gospel, vai ter um descontão do tamanho do mundo. Vai lá, chama com a gente, Evogard. Olá, somos a Evogard, um ecossistema de soluções financeiras que protege tudo aquilo que é importante para você. Para ficar mais claro, a Evogard é um banco digital e nós somos regulamentados pelo Banco Central. E nós somos patrocinadores de uma equipe na Porsche Cup. Agora eu vou te mostrar o que é o nosso mundo, o mundo Evogard. Vem comigo. Aqui, na nossa sede em Fortaleza, fica uma parte da nossa operação. Aqui é onde você encontra os guardiões que ficam à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Aqui nossa sede administrativa em Fortaleza, nós temos uma barbearia exclusiva para atender nossos clientes e colaboradores. Vem comigo. Agora eu vou te falar sobre os nossos produtos e serviços. Olha só, Evogard Seguros. Aqui nós encontramos a melhor solução para poder proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio e com cobertura em todo o território nacional. E o melhor, sem perfil de condutor. Agora nós vamos falar sobre a Evogard Saúde. Aqui na Evogard Saúde nós temos mais de 3.000 médicos credenciados, mais de 70.000 pontos de atendimento e com a cobertura em todo o território nacional. E o melhor também, sem consulta, a SPC e Serasa. E são 23 especialidades médicas para você, nosso cliente, poder ser consultado em todo o território nacional. Fala galera! Vai pra Jeri, não sabe onde se hospedar? Já salva essa dica imperdível. A pousada Vila Paíra é super charmosa e a apenas alguns metros da praia principal e do centrinho. Nos apaixonamos por cada detalhe. É tudo tão lindo que fica aquele clima gostoso que não dá nem vontade de sair. Nosso lugar favorito foi esse rooftop, perfeito para aquele pós-praia. Os quartos também não ficam para trás, no cuidado e são super aconchegantes. E não podemos deixar de falar do café da manhã que está incluso, né? Ele é bem completo e um ótimo jeito de começar o dia, principalmente em dias de passeio. Além de contar com uma bancada recheada de opções, você pode pedir também omeletes e tapiocas na hora. Depois de um dia corrido, nada melhor do que parar alguns minutos para aproveitar um açaí de verdade. No 5J Açaí você encontra sabor, qualidade e uma enorme variedade de complementos para montar do seu jeito. Tudo é preparado com muito carinho para entregar uma experiência que conquista desde a primeira colher. Aqui é o lugar perfeito para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente aproveitar um momento especial. Passe aqui hoje mesmo. Estamos na Rua Novo Oriente, 5J Açaí. O sabor que você vai querer repetir. Bem, gente, voltamos aqui no nosso programa. O nosso programa tá uma benção, tá top de linha. Você acabou de acompanhar os nossos anúncios aqui, ó, nossos parceiros que estão conosco, e você já vai conhecendo um pouco mais aí da Evogard, da 5J Açaí, vai conhecendo Vila Painha também, vai curtir o final de semana com a sua esposa, vai lá para Jericoacoara e vai ser top de linha. Show?
Pastor Júnior, voltamos nós aqui. Pastor Júnior, a nossa conversa tá muito top, cara. Glória a Deus. Nossa conversa tá muito Muito bom. boa. Nós aqui no Connection Gospel, hoje nós temos um presente ter você conosco aqui, né? Obrigado, meu Abrindo o coração, contando essas histórias que... Tem histórias até que às vezes é muito nossa, né? Sim, E hoje você tá abrindo o coração aqui pra gente. Eu tô muito feliz por eu isso. também. Pastor Júnior, um versículo favorito. Um versículo favorito, João 6,63. É o texto da minha vida. Fala pra nós. As minhas palavras, são palavras de Jesus, né? Ele diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. Que benção, que benção. Então, esse texto fala que, fala sobre a vida que a gente foi chamado para viver. Que vida é essa, pastor? Uma vida alinhado com a palavra de Deus. Amém, amém. Um livro cristão indispensável. Porque tarda o pleno avivamento de Leonard Ravenhill. Eita. As pessoas olham o título desse livro, porque tarda o pleno avivamento, e diz assim, rapaz, a galera vai com aquela avidez, né? Eita, avivamento, poder, unção, eita, meu Deus do céu. Só que quando você vai se expor a essa literatura, que é um clássico, né? Um curtinho, numa sentada a se ler. É um livreto. Aí, o que o autor, a proposta dele, para quem vai em busca de avivamento, né? Que para alguns, avivamento é só uma movimentação, um sentimento, algo que eu sinto, um vento. Não. Aí o autor fala que a vida de oração é o fundamento para a vida cristã. Então é só sobre isso que ele fala. Então é uma leitura indispensável. Super indico. Boa, boa, boa. A minha também, indico o meu livro também. Segura, segura, segura. Vamos já falar. Pastor Júnior, um louvor que marcou sua trajetória. Um louvor que marcou minha trajetória. Teve alguns. Falar só um? Fica à vontade. Cara, eu vou falar meu tributo de Vitorino Silva, cara. Eita, esse... Como agradecer por tudo que fizeste a mim. A Deus seja a glória. Esse é poderoso. Esse daí é. Esses dias eu tava ouvindo aqui em casa aqui. Mas bem, um pregador que você admira. Aí, pregador que eu admiro. Acho que agora tu me pegou, que eu não ouço muito, não. Não? Parece brincadeira. Não é vaidade, não. Sim. É porque eu procuro hoje eu leio muito mais do que Sim. assisto pregação. Entendeu? Mas, se eu falar que alguém aqui interessante, David Wilkerson. Sim. Muito bom, muito bom. Uma palavra que defina Jesus para você. Uma palavra que defina Jesus pra mim. Eita, Pedrão, agora... Cara, uma palavra só é... Não vou falar uma palavra só, não. Fica à vontade. Ele é o amor da minha vida, cara. O amor da minha Ele vida. merece uma frase, né? Ele é o amor da Ele minha merece vida. mais, Cara, Jesus, eu amo Jesus, cara. Amo Jesus, amo Deus. Ele... Cara, pra me arrancar de onde eu saí, cara. Tem que ser Jesus, cara. Só ele, né? Só ele, cara. Júnior, cara, a gente tava conversando aqui, você tá abrindo o coração pra gente, mas agora chegou a hora. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos telespectadores sobre esse teu novo projeto, sobre esse livro, Ok. né? Que é o nosso pastor Júnior, e além dele ser pastor, adorador, ele também é escritor. Uhum. E eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre esse livro que ele lançou. Pronto. Pastor Júnior. Pastor Pedro, eu me lembro que eu sempre tive por hábito, eu sempre gostei de escrever, né? Eu nunca fui assim um aluno assim CDF na escola. Eu era o cara da bagunça na escola, sabe? Era um engraçadinho mesmo da sala. Só que eu nunca fui, eu não sou tão inteligente quanto o senhor não, mas eu nunca fui burro não. Então era assim, eu era o cara que não era aquele melhor para estudar, entendeu? Mas eu era bom no negócio. Nos 45 do segundo tempo eu me garantia. Eu me lembro de eu fazer atividade de algumas pessoas da minha sala, né, e tal. Acho que na segunda série ainda. Eu fazendo trabalho lá, né, fazendo e tal, para ganhar um trocadinho. Comprar merenda, ó.
Então era essa a minha pegada. Mas eu, agora apresentar assim, pra falar, o trabalho, eu era o cara que segurava a cartolina. Falar não era comigo não. Eu, se deixar, eu falo até umas horas. Então, mas eu me lembro que eu sempre fui esforçado. Nunca fui mais inteligente, mas sempre fui esforçado. Quando eu me converti, eu não gostava muito de ler. Não gostava, cara. Não gostava. E eu me lembro que eu ganhei um livro do meu pastor. O livro era Os Heróis da Fé. Boa. Então eu peguei esse livro, ele olhou pra mim e disse assim, meu filho, olhou assim pra mim assim, ó. Depois da Bíblia, esse livro mudou minha vida. Aí ele mostrou o livro e o Heróis da Fé. Se eu não me engano, são 20 biografias de homens assim que marcaram os séculos passados. E aí eu me lembro que eu não dei atenção muito para aquele livro, porque eu não tinha aquela avidez por leitura. Mas eu me lembro que em algum momento eu peguei aquele material e fui consumir, depois de uns 3 meses, se não me engano. E eu, ao abrir aquela literatura, eu fui exposto a algumas biografias assim de grandes homens e mulheres de Deus, ao longo da história dos grandes avivamentos. E eu comecei a ver, meu amigo, esse nível aqui de unção, de milagre, é real, é pra hoje, eu quero isso aqui pra minha vida. Por que isso não tá acontecendo na minha vida? E aí eu vi que os caras, depois da Bíblia, as experiências que em Atos aconteciam, esses homens que viveram poucos séculos atrás de nós, estavam vivendo, eu disse, eu quero isso aqui pra minha vida. E eu comecei a buscar aquilo, e à medida que eu busquei, comecei a experimentar o sobrenatural. E pastoreando, eu percebi também que existem situações, pastor Pedro, que no pastoreio, que é a área que eu atuo, tem problemas que você não resolve conversando. Tem coisas que você senta com um casal assim, ó, e aconselha um jovem e tal, mas tem coisas que não é conversa que resolve, é o poder do Espírito Santo de Deus. Eu entendi que eu precisava buscar, né, essa autoridade, essa unção para determinadas demandas do ministério. Só que eu comecei a fazer isso pelos meios errados. Eu comecei a buscar, de forma interesseira, o poder de Deus. Entende? E aí hoje eu falo com vergonha, mas eu quero abrir, porque talvez essa possa ajudar alguém que está só atrás de poder, de avivamento na igreja. Então nessa de buscar só poder, eu entendi que tinha algo muito mais poderoso que o poder. Eu entendi que o poder, ele é consequência, cara. Ele vem naturalmente à medida que você busca a presença de Deus. Ele não é o fim, cara. Sabe? Ele não é o fim. Ele não é o fim em si mesmo. Ele é consequência. O propósito é o coração de Deus, é a intimidade com o Espírito Santo. E o poder, a unção, a cura aos enfermos flui dessa relação com o Espírito Santo. E aí eu comecei ao me expor a esses materiais, eu fui lendo outros, e li o Porque Tarda o Pleno Avivamento. E eu li esses materiais e chorava lendo, ó. Me dava vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar Deus, de ser mais crente. E aquele amor por Jesus, e eu quero isso aqui pra minha vida, ó. E eu me lembro de eu sentado numa mesa lá em casa, mesinha velha, lendo um livro, eu dizia assim, se Deus um dia, eu sempre tive o hábito de escrever tudo, documentar tudo. Tudo eu escrevo. Na casa tem várias cadernetas que eu escrevo coisas, ó, de antes e tal. Hoje, com a tecnologia, eu boto no bloco de notas, quando não tô em casa, eu escrevo e tal. E aí eu me lembro que eu dizia assim, rapaz, no dia que eu chorando, lendo aquele material, o livro, eu dizia, não, se Deus me der a graça de um dia poder publicar um material, eu quero que as pessoas sintam isso aqui que eu tô sentindo, cara. O cara já morreu, o cara é um defunto, mas eu tô chorando, cara. O cara morreu, mas a mensagem que ele carregava tá me fazendo buscar mais a Deus, amar Jesus. Então, se Deus me der condição um dia, e coragem, e patrocínio, e aí eu consegui, pra honra e glória de Jesus, eu levei assim eu levei 3 anos para juntar o material que eu escrevia, organizar as ideias, né? E passar isso para um material físico, né? Aí a gente lançou agora em janeiro. O livro é Uma Vida no Espírito. Então, a mensagem gira em torno de relacionamento com o Espírito Santo. Pronto. E quem está nos assistindo aqui, Pastor Júnior, se tiver o interesse de conhecer esse trabalho, existe alguma forma de encontrar? Sim, por favor. Na minha bio no Instagram. O Instagram é @JúniorSouzaPastor. Aí lá na minha bio tem um link que você vai ser direcionado a adquirir um exemplar. Seja ele físico, né? A gente lançou ele físico e há 2 semanas atrás a gente liberou ele no formato digital, e-book. Né? Alguns irmãos pediam pela praticidade de poder acessar o material em qualquer lugar, né? Então a gente também tem esse formato físico e o digital. Aí é só você ir lá no link da minha bio, @JúniorSouzaPastor.
Vem aqui comigo, ó. Vai lá, visita lá e conhece o trabalho do nosso irmão e vai ser muito bom. Não digo nem trabalho. Aproveita e me segue. Conhece as meu jabá experiências do aqui. nosso irmão lá e vai ser top de linha. E segue também, tá bom? Conto com você, pra você conseguir lá, tá bom? Bem, Júnior, Pastor Júnior. Cara, nossa conversa tá top de linha. Maravilha, Mas cara. aqui nós vamos dar uma fugazinha rapidão, porque nós vamos agora pro nosso Momento da Palavra. E nessa Maravilha. semana nós temos o pastor Will Robson, e ele vai estar trazendo uma palavra abençoada pro meu e pro seu coração. Pastor Will. A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Robson, momento da palavra. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo número 5. E deitando debaixo de um zimbro, ficou dormindo. E eis então que o anjo tocou e lhe disse: levanta, come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água, e comeu e bebeu, e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou dizendo: levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Elias vai ser confrontado por Jezabel. Elias orou, desceu o fogo do céu, matou os profetas de Baal. Mas agora chegou a perseguição na vida de Elias. Chegou o confronto, vindo de volta pelo ataque que Elias atacou o inferno. Retaliações vão vir contra a nossa vida. Fazemos a obra de Deus, pregamos a palavra do Senhor, somos usados, mas vai chegar um momento na tua vida que você vai receber ataque de volta. E você tem que estar o quê? Preparado para receber ataque. Vai vir confronto, vai vir dor, vai vir choro, decepções, perseguições, e pessoas querem desistir do ministério, quer parar de pregar, de louvar, engrandecer o nome do Senhor. Elias foi um desses aí, que recebeu ataque, levou pancada, ele atacou o inferno. Grandes coisas Elias fez, mas no momento de hoje, nós somos atacados, mas a primeira pancada você quer parar. A primeira pancada do diabo você quer desistir da tua caminhada. Não é momento de parar. Avança. Faz pressão nas portas do inferno. Deus é contigo. Deus vai sustentar Elias com pão e com água. O anjo desce. Tem pão quente. Tem água cristalina para sustentar Elias. O sobrenatural vai sustentar a tua vida. Porque Deus, Ele te chamou para fazer a diferença no meio dos teus. Aí porque veio um ataque, agora você quer parar. Ah, pastor, vou parar, vou desistir. Não para. Não desiste das promessas que Deus tem na tua vida. Amém? Quero dizer para você que eu sou presidente da Igreja Pentecostal Fogo do Espírito Santo, Templo dos Milagres. Faz uma visita na nossa igreja às terças-feiras, culto de libertação, de cura, de milagre, que fica localizado na rua Jardim do Éden, 1403, no bairro do Bom Jardim. Fica na paz. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, meus amigos, estamos de volta aqui no nosso programa. Que palavra abençoada, o nosso querido pastor Will Robson trouxe essa palavra de edificação para a nossa vida, é uma palavra abençoada. Então você que está comigo já não perde a oportunidade, se inscreve no nosso canal, nos segue no Instagram e vai ser top de linha. Também segue o pastor Júnior lá, pastor Júnior Souza, no Instagram e vai ser uma benção. Pastor Júnior, cara, deixa eu te fazer mais uma pergunta, eu estou terminando, viu, pastor Júnior? Eu gosto de perguntar. Qual o milagre bíblico mais te impactou, mexeu contigo na história da Bíblia? Eu vou contra o senso comum, ó. Senso comum? Pronto. Eu poderia aqui falar, né? O Lázaro.
foi ressuscitado. Eu poderia falar aqui de Bartimeu, que era cego e voltou a enxergar. Eu poderia falar da mulher do fluxo de sangue, mas eu vou falar do maior de todos os milagres, cara. Novo nascimento. É um pecador, cara, ser salvo, lavado e remido com o sangue de Jesus. Esse é o maior de todos os milagres, cara. É Jesus fazer da minha vida e da sua e da quem está nos assistindo uma nova criatura. Não tem milagre que se compare a esse, não. Embora eu seja alguém que fomente, sabe, crê nos milagres. Sim, sim. Por exemplo, lá na igreja a gente vê muitas pessoas curadas. Né? A gente já pôde ouvir ouvidos sendo abertos, pessoas que não enxergavam do lado direito, não ouviam do lado direito, né? Alguns testemunhos, sopro no coração sendo arrancado. No momento que a gente apresentava uma criança, ela ia fazer o exame na semana, minha cunhada, minha sobrinha, ela tinha um sopro no coração, ela tinha nascido, e aí minha cunhada soube, né? Nos exames que deu lá. Aí ela foi curada. Enquanto a gente apresentava na igreja. Então, eu sou alguém que também fomenta os milagres. Eu creio, porque a gente presencia Jesus fazendo isso, e a gente cria expectativa para que ele faça. Eu creio nisso. Sim. Os milagres são para hoje, mas eu não sou contra, tá, os milagres, mas o maior de todos eles é novo nascimento, cara. Salvação. Show, show, show. Pastor Júnior, nossa conversa tá top de linha, tá muito boa. Mas eu quero que você... Aqui, ó. Nessa câmera aqui. Nessa aqui. Para os nossos telespectadores, para o povo que está nos assistindo. Às vezes tem pessoas que se afastam da presença, ou pessoas que têm vontade de ir, mas ainda não teve aquela coragem. Uhum. Que palavra você daria para essa pessoa que está com a gente aqui? A palavra que eu tenho é muito simples, mas muito verdadeira. Jesus está de braços abertos para lhe abraçar, independente de como você esteja, independente de quem seja você. Ele conhece, ele sabe da sua dor. Talvez você está me ouvindo e está num quarto, com depressão, uma crise de ansiedade, talvez afastado do evangelho, talvez você já cantou, já pregou na igreja. E eu não quero, em nome de Jesus, falar de placa de igreja, de religião, mas eu quero falar de um Deus que ele é Pai. E eu estou me dirigindo a filhos, a filhas que estão nos ouvindo, acompanhando essa programação. E tem lugar para você na mesa. A mesa está posta e o teu lugar está aqui. O Pai te espera, o Pai te chama. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Glória! Bênção de Deus. Gente, agora nós vamos rapidinho aqui para a nossa dica de saúde. Vamos cuidar da saúde com a nossa querida nutricionista Clarissa Lemos. Olá pessoal, Clarissa Lemos, nutricionista, falando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá dando o que falar já faz um tempinho. As canetinhas emagrecedoras. O Ozempic, o Mounjaro, o Ozivy, que agora é um novo que tá tendo, não é mesmo? Então vamos lá explorar um pouquinho desse assunto e eu te ensinar o que você precisa saber sobre isso. Bom, primeiramente eu queria explicar o que é. Nossa, o que são essas canetinhas? Eu vou falar primeiro na palavra difícil, né, que são os termos técnicos. As canetinhas emagrecedoras também são chamadas de análogos de GLP-1. Meu Deus, Clarissa, o que é isso? Os análogos de GLP-1 são nada mais nada menos que uma imitação de um hormônio chamado GLP-1 que nós já temos, tá? Nós já temos uma produção. Muitas vezes, quem tem problema de emagrecimento tem a produção deficiente, tá? Desse hormônio. E para que serve esse hormônio? Ele serve para regular a fome, a saciedade, o esvaziamento gástrico, tá? Sabe isso que é o esvaziamento gástrico? É quão rápido vai esvaziar o seu estômago. Ou seja, quem esvazia de uma vez, rápido, sente fome mais rápido. Quem esvazia mais devagar, geralmente sente fome, né, mais devagar, com mais tempo. Então, qual é a ação, né, da canetinha? A ação da canetinha é trazer essa produção bacana desse hormônio para que a gente consiga ficar mais tempo sem comer, ter menos fome e depois que a gente come, a gente fique satisfeito mais rápido e o nosso estômago demore mais para poder, né, ficar vazio. Então isso ajuda muito no emagrecimento. Além disso, né, de ajudar nessa questão do hormônio que promove saciedade, que promove a fome, ele também atua na parte da glicemia. Ele ajuda a diminuir a glicemia sanguínea, que é maravilhoso, principalmente para pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes. Junto com a perda de peso, também é normal que se desça, né, que diminua também
a pressão arterial. Então, quem tem hipertensão também pode estar fazendo o uso, né, das canetinhas. Colesterol também vai ser super beneficiado. Quem tem colesterol alto, né, no uso das canetinhas emagrecedoras. Então, todas essas doenças que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Vão ser super beneficiadas com o uso dos análogos de GLP-1. Lembrando a vocês que nem todo mundo tem indicação, tá? Ai, Clarissa, eu queria perder 3 quilinhos. Não, minha irmã, peraí, né? Peraí. Não, você não precisa estar utilizando, né, dessa medicação para estar perdendo uma quantidade de peso pequena, desde que também você não tenha nenhuma outra comorbidade associada. Muitas vezes as pessoas utilizam para perda de peso pequena quando ela já tem alguma outra comorbidade que precisa ser tratada e dificulta muito a perda de peso. E também quando uma pessoa já tentou outras maneiras, tentou fazer dieta com exercício físico e tudo, e não teve resultado. Mas lembrando, você tem que realmente fazer, tá? Não é, eu tentei 15 dias e não deu certo. Não existe, tá certo? Então, pessoas com diabetes, mulheres que têm a síndrome do ovário policístico também podem se beneficiar muito da utilização, tá certo? Não é uma medicação que é para ser utilizada de forma banal. Ah, eu queria perder 3 quilinhos, 5 quilinhos para ir pra praia, não sei o quê. Não, tá, gente? Lembrando que é uma medicação. E medicação a gente tem que usar com parcimônia, tá? Porque eu vou até falar disso agora, que é sobre os efeitos colaterais. Geralmente, qualquer medicação que você for tomar, ela vai ajudar numa coisa e vai ter um colateral em outra. É normal que isso aconteça. Então, entre os efeitos que tem mais, assim, severos, agressivos no mundial, é o vômito, né? Muito vômito, ânsia de vômito, enjoos muito fortes, dores de cabeça muito fortes, fraqueza muito forte, a pessoa não aguenta se aguentar em pé. Mas isso também pode ser revertido se a pessoa ficar utilizando doses menores. Eu não vou falar sobre dosagens aqui, porque isso é exclusividade, tá? Do médico que vai orientar você, então é muito individual. Mas doses mais baixas tendem a ter também colaterais mais baixos, tá certo? Então esses são os colaterais que podem existir, sim, quando você faz a utilização das canetinhas emagrecedoras. Para fechar com chave de ouro, a alimentação. A alimentação, quando a gente está utilizando as canetinhas emagrecedoras, ela tem que ser rica em proteína, tá? Ela tem que ser bastante rica em proteína, porque você já come um volume menor, e com esse volume menor, você pode acabar comendo menos proteína do que você deveria, e você acabar perdendo massa muscular, que aí é onde entra o grande problema. Porque quando você perde muita massa muscular, você acaba piorando o seu metabolismo. Então aquele emagrecimento já não vai funcionar. Porque quando você cortar a medicação, o reganho é mais fácil para quem perdeu muito músculo. Então é super importante que você se atente na alimentação. Consumir bastante fruta, bastante verdura, mas principalmente bastante proteínas e proteínas de alto valor biológico, como carne, frango, peixe, ovos, tá? Não deixar, se você puder fracionar, Clarissa, eu como tão pouquinho, não tem problema. Você come um pouquinho em cada refeição, mas sempre começando pela proteína, tá? Que é realmente quem vai dar mais sustentação na sua parte muscular. Não esquecer de beber bastante água e também de dar um gás na sua vitamina C, porque proteína junto com vitamina C, nós temos mais chances de ter uma excelente produção de colágeno. Então a gente não vai ter aquele rosto derretido que às vezes as pessoas ficam quando emagrecem muito rápido. Então é super importante que a gente se atente nesses 3 pontos. Bastante proteína, vitamina C e muita água. Isso faz total diferença. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vocês podem estar perguntando, tá? E também aqui no YouTube do canal. Fiquem à vontade para também dizer qual é o próximo tema que vocês querem, tá? Beijo, tchau, tchau! É isso aí, gente, voltamos! Olha só, dica de saúde é dica boa, viu? Então pega a dica que é top de linha. Pastor Júnior, já tá pronto? Tudo pronto, pastor. Pronto. Vê só comigo aqui, você que esteve comigo até agora no nosso programa, é porque você está gostando do nosso Connection Gospel. Olha só, se esse episódio falou no teu coração, então não perde a oportunidade,
clica no link, já vai seguindo, já vai compartilhando, já vai tocando o sininho, porque toda sexta-feira nós estamos aqui, eu no meu banco com o meu convidado. Por exemplo, essa semana, Pastor Júnior Souza, né? Então, toda semana, às sexta-feira, às 20 horas, tem programa novo, tá bom? Deus abençoe, vamos de louvor com o Pastor Júnior Souza. Sei que tu estás aqui. Uma coisa buscarei e para sempre escolherei contemplar tua beleza, prosseguir em conhecer. Meu coração queima, meu coração clama, meu coração queima, meu coração clama. Jesus, a beleza incomparável, o meu coração é teu, nada mais me satisfaz, só tua presença, ó Deus. Jesus, centro de todas as paixões, o meu anseio é te encontrar, e no lugar secreto a sós, contigo está. Jesus, a beleza incomparável, meu amado desejado, não tenho outro bem além de ti, Senhor, não há, és o amor da minha vida, eu mesmo nem merecia em ti encontrar tanto amor. Jesus, a beleza incomparável, o meu coração é teu, nada mais me satisfaz, só tua presença, ó Deus. Jesus, centro de todas as paixões, o meu anseio é te encontrar, no lugar secreto a sós, contigo está. Jesus, a beleza incomparável, meu amado desejado,
É isso aí, gente. Olha nós aqui. Agradeço a você ter ficado com a gente até aqui. Próxima semana estamos de volta. Pastor Júnior, Meu muito amigo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Foi meu muito amigo. bom demais. Maravilha. Top de linha. Gente, beijo no coração. Até a próxima semana. Depois de um dia corrido, nada melhor do que parar alguns minutos para aproveitar um açaí de verdade. No 5J Açaí você encontra sabor, qualidade e uma enorme variedade de complementos para montar do seu jeito. Tudo é preparado com muito carinho para entregar uma experiência que conquista desde a primeira colher. Aqui é o lugar perfeito para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente aproveitar um momento especial. Passe aqui hoje mesmo. Estamos na Rua Novo Oriente, 5J Açaí. O sabor que você vai querer repetir. Olá, meus amigos, olha nós aqui de volta. Eu tenho uma notícia top pra você, ó. Você que tem o teu transporte, o teu bem e tá desprotegido, epa, esquece isso, vamos pra cima. Como? Evogard. Você vai ligar pra esse contato aqui no vídeo que vai sair agora e você vai falar com o meu amigo Joaquim Goldin. Vamos cuidar desse bem, se proteger, porque vivemos em dias difíceis e eu tenho certeza que você tá pensando. Então vai lá, fala com o Joaquim e se você falar que foi pelo Connection Gospel, vai ter um descontão do tamanho do mundo. Vai lá, chama com a gente, Evogard. Olá, somos a Evogard, um ecossistema de soluções financeiras que protege tudo aquilo que é importante para você. Para ficar mais claro, a Evogard é um banco digital e nós somos regulamentados pelo Banco Central. E nós somos patrocinadores de uma equipe na Porsche Cup. Agora eu vou te mostrar o que é o nosso mundo, o mundo Evogard. Vem comigo. Aqui, na nossa sede em Fortaleza, fica uma parte da nossa operação. Aqui é onde você encontra os guardiões que ficam à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Aqui nossa sede administrativa em Fortaleza, nós temos uma barbearia exclusiva para atender nossos clientes e colaboradores. Vem comigo. Agora eu vou te falar sobre os nossos produtos e serviços. Olha só, Evogard Seguros. Aqui nós encontramos a melhor solução para poder proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio e com cobertura em todo o território nacional. E o melhor, sem perfil de condutor. Agora nós vamos falar sobre a Evogard Saúde. Aqui na Evogard Saúde nós temos mais de 3.000 médicos credenciados, mais de 70 mil pontos de atendimento e com a cobertura em todo o território nacional. E o melhor também, sem consulta, ASPC e Serasa. E são 23 especialidades médicas para você, nosso cliente, poder ser consultado em todo o território nacional. Fala galera! Vai pra Jeri e não sabe onde se hospedar? Já salva essa dica imperdível. A pousada Vila Paíra é super charmosa e a apenas alguns metros da praia principal e do centrinho. Nos apaixonamos por cada detalhe. É tudo tão lindo que fica aquele clima gostoso que não dá nem vontade de sair. Nosso lugar favorito foi esse rooftop, perfeito para aquele pós-praia. Os quartos também não ficam para trás, no cuidado e são super aconchegantes. E não podemos deixar de falar do café da manhã que está incluso, né? Ele é bem completo e um ótimo jeito de começar o dia, principalmente em dias de passeio. Além de contar com uma bancada recheada de opções, você pode pedir também omeletes e tapiocas na hora.